Um debate ou uma fala que você vai ver com cada vez mais frequência diz respeito ao fato, pessoas afirmando, que Bolsonaro não irá para o segundo turno em 2022. Estamos distantes, teoricamente isso pode acontecer? Pode, claro que pode. É difícil, é raro, um presidente que disputa a reeleição não ir ao segundo turno, ou um candidato que disputa a reeleição não ir ao segundo turno. Isso acontece em governos de estado, isso acontece em prefeituras, o que acontece até é algo anterior a isso. O candidato realiza pesquisas, é o candidato de governo, e vê que ele vai perder. E aí ele sequer disputa a reeleição, que seria outra hipótese. Bolsonaro não vai ao segundo turno, Bolsonaro sequer disputa a reeleição em 2022. Se nós tomarmos a experiência brasileira com reeleição, temos aí o caso de Fernando Henrique, disputou e ganhou no primeiro turno, Lula disputou e se saiu muito bem, quase ganhou no primeiro turno, ganhou com folga no segundo turno. Dilma, quando disputou a reeleição, ela tinha 36% de ótimo e bom. Por que eu saliento isso, por que eu sublinho isso? Porque aquele 36% de ótimo e bom fez com que Dilma vencesse sim a Aécio, mas muito apertada, a diferença foi muito pequena, uma diferença de 3 pontos percentuais, pouco mais de 3 pontos percentuais, o que daria, a Aécio teria que ter virado ali para vencer 2 pontos percentuais e ainda ganhava com uma pequena margem, uma mínima margem, mas ganharia. Então uma diferença muito pequena com a avaliação que ela tinha, ela foi folgadamente para o segundo turno com 36% de ótimo e bom, foi em primeiro lugar para o segundo turno. E para que Bolsonaro não vá ao segundo turno, se Temer tivesse disputado a reeleição, Temer não teria ido para o segundo turno, porque Temer tinha o ótimo e bom dele, Temer foi o ótimo e bom mais baixo que um presidente desde Fernando Henrique teve até hoje. O ótimo e bom dele em algum momento, por algumas pesquisas públicas, bateu 5%, bateu menos de 10%. A Dilma ficou em torno de 10% de ótimo e bom. Bolsonaro, ele tem hoje 25% de ótimo e bom. Ele estava vindo com aqueles um pouco acima de 30, 35, 33, depois caiu para 30 e agora ele está no patamar de 25% de ótimo e bom. A gente pode pegar o caso de Crivella no Rio de Janeiro, na recente eleição municipal de 2020. Ele teve um ótimo e bom tão baixo quanto esse, 25% de ótimo e bom, e foi para o segundo turno. Teve uma posição sólida como sendo o candidato de governo no segundo turno. Alguém quer votar no governo, vota no Crivella. Ainda que mal avaliado. Com aquela avaliação, todos sabiam, as pesquisas de intenção de voto de 2020 no Rio de Janeiro mostravam que qualquer que fosse o candidato que disputasse o segundo turno com Crivella, derrotaria Crivella, em função da má avaliação de seu governo. Então, Bolsonaro, para que ele não vá ao segundo turno, ou sequer se candidate, ele precisa ter uma avaliação ainda muito abaixo dos 25% de ótimo e bom que hoje ele tem. Vamos supor, eu diria, com 10% de ótimo e bom, talvez ele não fosse candidato. 20% de ótimo e bom? Não sei, Então tem sempre um limiar, tem sempre ali uma faixa na qual é difícil dizer, vai ser candidato, não vai, tem chance de ir para o segundo turno, não tem. Eu estou aqui ancorando, com 25% ele vai para o segundo turno, que é o que ele tem hoje de ótimo e bom, e com 10% dificilmente ele iria para o segundo turno. Entre 10 e 25, aí teríamos que ver as hipóteses na prática. De novo, não passamos isso ainda numa eleição presidencial no Brasil, por isso que a gente precisaria ver essas hipóteses na prática. Eu chamo a atenção, isso parece ser contraintuitivo, que em momentos de bonança, momentos de melhoria, a população se torna mais exigente. E em momentos de crise, a população se torna menos exigente. Digo isso porque o momento de bonança foi o momento do governo Lula, do primeiro governo Dilma. Com 36% de ótimo e bom, ela foi para o segundo turno e venceu. O que eu acho hoje, no momento de crise, de profunda crise, longa, cansativa, com crise sanitária, crise econômica, enfim, tudo que a gente já sabe, eu não vou ficar aqui repetindo.
provavelmente o ótimo e bom para colocar alguém no segundo turno e vencer até, né, seria menor do que 36%. O eleitorado se conforma com menos. As pessoas se conformam com menos. Existe essa coisa das pessoas se revoltarem quando a situação está boa e não quando a situação está ruim. Quando a situação está ruim, as pessoas se sentem muito fracas. Mas quando a situação melhora, quando a situação está ruim e começa a melhorar, as pessoas começam a se sentir mais fortes do ponto de vista político e social. E aí elas vão lá e protestam, fazem uma ação coletiva. Tá? Então vamos supor, né, o que ocorreu com Dilma, para efeito apenas de exercício de hipóteses, né? Hoje, talvez, com 30% de ótimo e bom, alguém fosse para o segundo turno e talvez ficasse ali perto de vencer, um nível de exigência menor. Eu falo isso, inclusive, baseado na comparação que eu tenho entre a eleição de 2016 para prefeito e a eleição de 2020. Eu vi muitos candidatos, algo muito comum aconteceu em 2020, com candidatos a prefeito sendo reeleitos com um percentual pequeno de ótimo e bom. Muito pequeno, que em 2016 eu não vi acontecer. Então isso já mostra que para prefeito ocorreu. O eleitor baixa o sarrafo da exigência. O sarrafo fica mais alto em momentos de bonança e o sarrafo fica mais baixo em momentos de crise. Isso eu diria até que é uma lei sociológica, tá? Vale a pena você passar a entender a realidade social dessa maneira. Tem aí, né, greve, quando é que as greves têm mais sucesso? E quando elas são mais efetivas? Em momento de pleno emprego. Em momento de grande desemprego, não tem movimento trabalhista, não tem greve, porque aquele que fizer greve vai demitido e contrata alguém desempregado, tem, né, uma quantidade imensa de gente disposta em busca de emprego. Então, é sempre assim, quer dizer, em momentos de melhoria, as pessoas se tornam mais exigentes e reivindicam mais. Nós temos um ditado para isso, dá a mão que é o braço. Conseguiu a mão, agora eu quero mais, eu quero o braço. Tá, então, isso acontece do ponto de vista individual, isso acontece do ponto de vista agregado sociológico. Então, a avaliação de Bolsonaro, nesse sentido, fazendo essa ressalva, a avaliação de Bolsonaro teria que cair ainda mais, né, para que ele sequer fosse ao segundo turno. A gente vai ver o que vai acontecer na pandemia. A gente sabe que o pior da pandemia, estamos na segunda onda no Brasil, abril vai ser o pior mês de longe, depois deve-se sair da segunda onda, já tem gente prevendo a terceira onda. A Covid está surpreendendo todo mundo no mundo inteiro, não só nós aqui no Brasil, mas em todos os lugares do mundo, todos estão muito surpresos com a capacidade do vírus de se mutar. Você vê a situação da Índia, a Índia passou muito bem, a Índia é um país muito complicado, muito populoso, com um problema habitacional gravíssimo. Ela passou muito bem pela primeira onda e agora está indo muito mal na segunda onda. Isso vai ter reflexos, inclusive, no mundo inteiro, né? A quantidade de variantes que podem aparecer na Índia, ela tem impacto ali em países, tem a grande Índia, Paquistão, Bangladesh, Irã ali perto, Indonésia, China, tudo, né? E a própria relação da Índia com o Reino Unido. Essas variantes podem facilmente ir para o mundo inteiro em função da importância, né, populacional e econômica da Índia. Então, tudo isso a gente não sabe o que vai acontecer daqui até lá, né, daqui até a eleição. Se vai vir uma terceira onda, virá quarta, quinta onda, a velocidade da vacinação não tem aumentado a contento, andou aumentando, já caiu. Então a gente não sabe, né? Na verdade tem aí vários pontos de interrogação de hoje até a eleição. Mas é interessante que essa hipótese venha sendo colocada, ela será colocada cada vez mais por aqueles de centro-direita, né? Centro é muito utilizado para não dizer que é de direita, né? Na verdade é direita, dizer, olha, não indo Bolsonaro, outro candidato de direita iria em seu lugar para o segundo turno para disputar contra Lula. Bolsonaro tem todo esse discurso que mantém a sua base unida, Bolsonaro tem uma fidelidade imensa com seu eleitorado evangélico. Então não é fácil deslocar Bolsonaro de onde ele está. Ele tem um discurso conservador muito enraizado, né? Defesa, né? Essas pautas hiper conservadoras contra o aborto, toda essa bandeira da defesa da família, né? Eu não estou dizendo que ele, Bolsonaro, pessoalmente faça isso, estou dizendo que ele representa isso para quem vota nele. Defende as armas, distribuição de armas mais ampla
para a população, né, facilitação de compra de armas, enfim, não é fácil para um candidato deslocar Bolsonaro considerando tudo isso, mas temos sim um ponto de interrogação pela frente. Se isso irá ou não acontecer, você vai acompanhar isso comigo aqui neste canal de YouTube. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente os vídeos, traga mais gente para o meu canal. Um abraço.